Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Mais um conteúdo aqui para que você possa deixar a sua opinião, para que você possa até mesmo deixar aqui nos comentários o que você acha desse vídeo, porque você fazendo isso, você está abençoando o canal, ajudando o canal a ser fortalecido. E é com muita alegria e gratidão a Deus e eu te recebo aqui no meu canal e eu gostaria que você prestasse bem atenção. É uma irmã da Congregação Cristã do Brasil e ela tem uma revelação, ela tem uma visão da parte de Deus e ela vem alertando, lembrando que é algo muito interessante e esse vídeo me despertou a atenção antes que alguém fale que não seja recente ou coisas parecidas. Deixo claro, a irmã teve a revelação em 2019. Com isso, ela vem explicando depois da forma que Deus falou com ela e preste bem atenção para que você entenda. Aí alguém vai falar, mas de 2019, nós estamos em 2023, tal. Calma, preste bem atenção da forma que ela fala. Depois gostaria que você tirasse a sua conclusão. Se você não concorda, não aceita, não acredita, eu respeito você que chegou aqui no meu canal, mas deixe aqui nos comentários, mesmo que você não concordar, com uma educação plena, respeitando uns aos outros. Gostaria de saber da sua opinião sobre esse vídeo. Sabemos que o Senhor tem levantado pessoas e tem falado com a sua igreja. E logo vai acontecer algo e muitos vão ver o que vai acontecer. Então preste bem atenção e depois gostaria que você deixasse o seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, vai nos ajudar muito, porque muitas pessoas passam, vê os vídeos, mas não se inscreve, não ativa o sininho. Você não sabe o quanto você vai estar abençoando o canal fazendo isso e para você não vai ter nenhum custo nenhum. Preste bem atenção no que essa irmã relata. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos com a santa paz de Deus. Irmãos, eu quero relatar aqui uma experiência muito linda que eu tive com o nosso Deus. Foi no mês de março agora, que passou, em 2019, inclusive foi até no dia do meu aniversário, dia 3 de março, que começou toda essa experiência. Foi de manhã cedo, todos os dias eu levanto 5 horas da manhã para colocar meus netinhos para ir para a escola, porque eu cuido de 2 netos, e oro a Deus e volto para a cama, né? E ali eu não durmo, eu fico ali a pensar nas coisas e dá tempo até que meu marido sai para o serviço. Eu fico só. Aí de repente eu me peguei assim numa visão, eu não estava dormindo. Começou de umas maneiras assim mais simples, né, com umas visões. Deus me mostrou os hinos 54 e o 354, né? Aí eu eu acordei. Aí me deu um baque assim. Eu peguei, não dei muita importância. Aí passou. Quando foi no outro dia, da mesma forma, tá bom? Deus também me arrebatou, tipo assim, nos sentidos, né? Me arrebatou os sentidos e mostrou o hino 354. Aí passou. Eu fiquei com aquilo na cabeça, não esqueci. Aí quando foi no dia 5 do mesmo mês, né, de março, ele me mostrou, numa visão também, o hino 18 e o Salmo 63. Aí deixei. Aí fui orando a Deus, né, pedindo a Deus para que Ele falasse comigo o que seria, né. Até então eu só guardei isso na minha mente, não comentei com ninguém, guardei isso para mim.
Aí, quando foi uns dias depois, né, Deus me deu uma visão, me levou até os ares, assim, bem nos ares dos céus, assim, e me mostrou 3 esferas de sangue. Eram sangues assim, sabe, bem vivos, bem fortes, mesmo, bem vermelho mesmo, bem sangrento. E eu perguntei, é a Terceira Guerra Mundial? E ele simplesmente parecia que tinha algo do meu lado, em cima nos ares comigo, alguém. Não respondeu nada. Eu peguei e comecei a ficar preocupada. Eu fiquei muito preocupada, corri, peguei uma caderneta e anotei. Anotei tudo isso, e inclusive os hinos e o salmo. Só que aquele ser, aquela presença que estava comigo nos ares não falou nada. Tipo, que eu tenho para mim que concordou, né? E uns dias depois, né, Deus me mostrou também, sempre no mesmo horário, do mesmo jeito, me tomou meu sentido de novo e me mostrou um homem jovem vestido de soldado, né? Aquelas roupas de soldado assim, com boina, né? E ele segurava em sua mão uma bandeira vermelha, né? E eu não sei se essa farda era farda do soldado brasileiro, se era de algum outro lugar. Aí eu peguei, corri e anotei também na agenda, para que eu não pudesse jamais esquecer. Aí passou, veio outro dia da mesma forma. Isso foi em sequência mesmo, um atrás do outro, um dia atrás do outro. Aí Deus me fez ouvir com muitas vozes de irmãs, irmãos, sabe? E eu também. Nós cantávamos o hino 390. As nossas vozes se misturavam, e era a coisa mais linda. E manifestávamos ao mesmo tempo nas linguagens dos anjos, né? E eu levei aquele baco subitamente assim, corri, orei a Deus e fui e anotei novamente na agenda. Aí passou uns dias, né? Tipo, no outro dia, né? Deus me fez ouvir um hino sendo cantado. Aquele hino 95, né? Eu apenas ouvi ele. Era um coral muito bonito. Um coral como que nunca vi aqui na Terra. Uma coisa mais linda mesmo. Eu fiquei maravilhada com aquilo. Aí da mesma forma, eu acordei. Fui lá, anotei o número do hino, né? Aí orei, deitei, né? E ficou. Aí, nesse meu voltar para a cama, Deus me mostrou uma congregação cristã no Brasil. Eu vi ela assim no alto assim, mas eu estava vendo assim do portão para cima. Do lado direito, eu olhando, né, para ela, tinha um cetro de ouro que apontava para o céu. E tinha aquelas palavras escritas Cristã no Brasil, né? Congregação Cristã no Brasil, né? E abaixo da palavra Brasil tinha uns números que eu vi nitidamente, 2026. E uma voz perto de mim, né? Lá no alto, junto comigo, me falou assim: minha igreja vai subir. Aí onde eu recebi aquele baque, voltei novamente em mim. Aí eu já estava chorando muito, já muito impactada com tudo isso, não estava entendendo nada. Fui, orei, né? Voltei para a cama, chorando muito mesmo. Eu estava em pranto, com temor tão grande de Deus, mas eu não estava entendendo. Eu estava com temor, estava com tremor, né? Porque eu acabara de ver, era tão real, era inexplicável, né? Eu fiquei muito impactada mesmo. Eu peguei, voltei em oração, coloquei o véu, fui orar, né? Dobrei os joelhos em oração e na sinceridade do meu coração eu pedi a Deus que se isso fosse mesmo da parte dele, era para ele me confirmar com uma outra visão,
para que eu pudesse entender o que ele me mostrava. Isso já era umas 5:30 da manhã, por aí. Ainda em oração, né? Eu chorava demais. Eu levantei, né? E deitei, fiquei acordada ali, pensando em tudo isso, sem entender, tentando juntar as peças, juntar tudo, eu não conseguia entender. Eu fui novamente tomada dos meus sentidos, né? Tive uma outra visão, né? Que eu fui andando na rua, fui em direção a uma simples congregação. Ela era pequena. Aí que eu cheguei até o portão dela e ela estava trancada com correntes, cadeado. Eu colocava a mão assim no portão, assim, começava a balançar e eu gritava para a pessoa me ouvir se tivesse alguém lá dentro. Ei, tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Aí de repente eu consegui olhar dentro da congregação, porque a porta lá estava aberta, mas o portão estava fechado com cadeado e corrente. Eu consegui olhar lá dentro, olhando assim, e vi que ela estava vazia, totalmente vazia, né? Aí eu não estava entendendo essas coisas, né? Aí de repente eu baixei minha cabeça triste, voltei para trás de onde eu tinha vindo, e eu sentia que tinha alguém sempre do meu lado, né? Parecia que aquele ser estava me guiando até essas congregações, né? E onde eu ia, aquele ser estava, né? Aí eu vi que ela estava vazia e eu pude notar ao voltar que tinha muito silêncio. Tava muito silêncio o lugar que eu estava, a cidade que eu estava. Tava um silêncio muito forte. E era uma paz, sabe? Parecia que o mundo estava numa paz muito grande. Aí eu nunca tinha visto essa paz, esse silêncio tão grande igual estava. Não tinha ruído de nada, nada, nada. Parecia que eu estava sozinha no mundo ali. Eu mais aquele ser. Entendeu, irmãos? Então, eu voltei em mim, né? Eu estava chorando muito, que os meus olhos estavam inchados, porque era coisa que estava mexendo muito com a minha alma, com o meu ser mesmo, né? Aí eu tentei dormir, né? Fiquei ali parada, chorando, pensando em tudo, tentando juntar aquelas peças ali para me entender. Eu não conseguia entender. E de repente eu fui arrebatada de novo de sentido. E uma voz cantou para mim um hino assim. Aquele hino que ele era conhecido, mas ele estava diferente. Eu conheci ele pela música, né? É aquele hino, o 42 hoje, né? O hino 42, né? Ele cantava assim para mim. Oh, minha alma. Não é ó minha alma, falava assim. Oh, alma, por que te afliges? Aí eu pude entender mais ou menos, mas aí cantava. Oh, alma, por que te afliges? Deus te consola. Aí, irmãos, de repente eu tomei um baque, acordei e já não chorava mais. Levantei, fui fazer meus afazeres, né? Eu anotava tudo na agenda, né? Eu não podia nem abrir os olhos de tão inchado que estava por esses dias tudo, com essa experiência. Meus olhos inchavam muito, eu chorei muito. Eu não contava para ninguém, né? Aí passados uns dias, né? E aí passou uns dias mesmo. Aí parece que Deus me deu um tempinho para me recompor. Aí depois que eu me recompus, voltou novamente, da mesma forma, a visão. Eu orei, fui dormir, passou a noite, pus os meninos para a escola, meu esposo saiu. Aí na hora que eu voltei a dormir, Deus me mostrou de novo, né? Que eu tinha pedido para ele me confirmar com uma outra visão. No início do áudio aí eu contando, né? Eu pedia uma outra confirmação. Aí então, de repente, eu tive uma outra visão com uma congregação vazia, né? Uma congregação vazia. Eu entendi que Deus confirmou tudo para mim. Eu tinha pedido, ele me mostrou uma outra congregação vazia.
Aí passou. Quando foi no outro dia, né? Eu não tinha pedido nesse dia, porque eu tinha uma curiosidade muito grande de saber por que a congregação, todas eram cinzas. Aí naquele dia, assim, de repente, eu ouvi uma voz me dizendo: você sempre quis saber, sempre teve curiosidade de saber o porquê as congregações todas são cinzas, né? Ele pegou e me explicou, simplesmente porque ela é a única, né? Aí eu peguei e vi aquele baque assim em mim, eu acordei, né? Eu acordei muito maravilhada, porque ninguém nunca conseguiu me responder essa pergunta, né? Aí eu fiquei muito maravilhada, né? E aí, passado no outro dia, Deus me mostrou uma visão, uma coisa muito rápida. Eu vi uma escada branca cheia de degraus largos que ligava a terra e o céu. E de repente aqueles degraus se desfaziam como um estouro e sumiam, né? De repente eu acordei, né? Aí, quando foi no dia 20 de março, né, 2019, né? Todos os hinos que ele me mostrou, né, batem, porque eu fui olhar, fui examinar tudo direitinho, bateram, né, tipo que confirmam um arrebatamento ou a volta do Senhor Jesus. Eu não vou falar a volta do Senhor Jesus, porque só Deus sabe quando será a volta dele, mas que até esse 2026 muita coisa vai acontecer, né? E 2026, pelo que ele me falou, que eu vi lá o número 2026, a minha igreja vai subir. Eu não sei, irmão. Eu não sei o que pode ser isso, porque a volta do Senhor Jesus só Deus sabe, né? Aí, quando no outro dia tinha culto aqui na fazenda onde eu moro, né? Antes de sair, eu pedi a Deus uma confirmação, né? E pedi uma confirmação, falei: Senhor, se tudo isso for realmente da sua parte, o Senhor me mostra mais uma vez uma visão, uma congregação subindo branca, 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 que 2026 a sua igreja vai subir. O Senhor me confirma tudo, mas as minhas orações, irmãos, que eu fiz, foram todas em pensamento com Deus. Aí deitei, terminei minha oração, fui deitar, eu já não chorava mais, que Deus tinha me consolado, o choro. E Deus me mostrou, eu vi nitidamente uma congregação branquinha subindo, subindo, subindo. Aí eu acordei assim, vi aquele baque, né? Aí voltei em mim, né? Perdoa aí porque entrou uma propaganda. Então, eu orei a Deus, mais uma vez, notei tudo isso, pedi a Deus: Senhor, amanhã é culto aqui, que o Senhor confirma para mim pela palavra, né? Gostaria que o Senhor mostrasse para mim, fizesse com que algum irmão pedisse algum hino que batesse com tudo isso, né? Assim orei. Aí de noite, Deus pegou e me mostrou um Apocalipse 14:10. É tremendo, né? Aí eu notei, né? Depois de tudo anotado, né? E é uma coisa inexplicável, né? Aí eu estava com os olhos fechados, né? E de repente, nesse mesmo dia que ele mostrou o 14:10 de Apocalipse, 14:10, capítulo 14 e capítulo 10, né? Eu peguei e anotei tudo. Aí, naquele momento ali, eu levei aquele baque, acordei, mas eu não acordei, não abri os olhos. Eu fiquei ali e tive um clarão muito forte, né? E uma estranha sombra muito grande, negra, né? E um clarão muito forte. Eles estavam lutando com espada. E a luz vencia, né? A luz estava vencendo aquela escuridão. Eram duas capas, tipo homem, mas não tinha homem, era capa. Uma branca muito reluzente e uma negra, bem negra. Lutava com espada, irmão. Que eu chegava a ouvir o barulho das espadas. Aquele trem batendo. Tem. Aquela luta incrível.
E a luz ia vencendo e ia crescendo, até que a capa negra ficou pequenininha. Eu dei aquele baque assim, voltei em mim. Mas foi uma coisa muito linda mesmo. Aí chegou o dia de eu ir para o culto. E Deus me confirmou na palavra. Eu falei assim na minha oração, lá também na hora, antes da palavra, na oração de comunhão. Eu falei, Senhor, se tudo isso que o Senhor me mostrou veio da sua parte, o Senhor confirma na palavra falando assim, a minha igreja vai subir. E confirma com 3 hinos. Aí eu peguei, Deus fazendo o culto ali, o irmão, né, atendendo o culto. E nada dos irmãos pediu hino. Aí depois, né, quase na hora, antes da testemunhança, alguém pediu um número que bateu, um número de hino, um hino que bateu. Aí passou, aí eu sei que foi cantado os 3 hinos que eu pedi, bateu, só que eu não lembro quais os hinos, irmão, eu esqueci de anotar. E a palavra pegou e disse, a minha igreja vai subir. Naquele momento eu manifestei, eu gritava, eu glorificava a Deus, e eu naquela alegria, naquele contentamento, no mesmo tempo assustada, né? E entreguei tudo isso na mão de Deus, irmão. E essa é a coisa que eu tenho que relatar para vocês, porque foi muito tremendo, irmão. E hoje, depois de muito tempo passado, né, que nós já estamos no outro ano, já está quase fazendo o ano dessas visões, eu posso estar meditando melhor. Eu creio que não é a volta de Jesus. Eu creio que vai ser muita tribulação. Agora tem uma parte ali que eu esqueci de contar, que naquele momento que o Senhor Jesus falou que a igreja dele vai subir, ele disse assim, pôs dentro da minha mente, falou dentro da minha mente assim, e do meu coração, você pega uma caneta, você faz uma conta, você vai somar esse dia 3 de março de 2019 até 3 de março de 2026. Eu peguei, aí a voz falou assim, e divide ao meio. Eu peguei, anotei aquilo tudo, fui fazer a conta. Eu fiquei perplexa mesmo, né? Aí eu somando deu 7 anos. Aí quando eu fiz a divisão, deu 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Eu creio que são 3 anos e meio que o anticristo vai dominar o mundo. Que fala aquela parte, tempos de tempo, tempo de um tempo, né? E os outros 3 anos e meio, eu não sei se é tribulação, não sei o que é, irmão. Vocês vê aí e vocês me ajudam nisso aí, para que até eu mesma possa estar entendendo isso, tá bom? Deus que abençoe, perdoa aí pelos erros, estava entrando alguma propaganda aí, mas eu quis relatar isso aí, porque é uma coisa que eu guardei para mim, só contei para um ancião e até hoje não me falaram nada e eu faço questão, tô fazendo questão de dividir isso aí, porque eu creio que isso é um alerta para o povo de Deus, né? Porque agora esse conflito que está tendo aí, né? Com o Irã, mas os Estados Unidos, e o Brasil é aliado dos Estados Unidos, então a gente fica com medo. Mas o Senhor Jesus disse para nós não ficarmos com medo, né? Porque isso teria que acontecer, era mister que acontecesse. Então nós temos que ficar em paz, orar muito a Deus, né? Porque a grande coisa terrível está vindo aí, porque no fim do tempo o próprio Senhor Jesus falou que mostraria para toda a carne, derramaria todo o seu espírito, né? E mostraria, né? Para todos, né? Visões, sonhos, revelações. E assim ele mostrou para mim. Eu fico grata, tá? Pela atenção. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus. Aquele Salmo 63, né? Foi que eu fui até uma cidade, Deus me mostrou, me levou até uma cidade, e que eu estava chegando pelos fundos da casa dos avós dos meus filhos. E esse irmão dono da casa, Deus já recolheu ele, porque Deus me deu a graça de falar da palavra de Deus para ele. Deus converteu o coração dele, da esposa e de uma filha mais nova, os batizaram. E Deus recolheu ele já há muito tempo, muitos anos. Então, que eu chegava pelos fundos da porta da cozinha, às vezes eu tinha costume de entrar ali assim mesmo. Aí,
lá dentro da sala da casa estava tendo uma reunião, porque tinha um órgão lá, que a menina tinha estudado órgão, a mais nova, a filha deles. E eu notei que tinha uma reunião lá dentro. Aí que de repente veio um homem, assim, todo de terno, assim, todo alinhado, assim, um terno tipo ouro bem clarinho, sabe? Amarelo, assim, bem clarinho, mais fosco, bem bonito mesmo, de gravata, todo alinhado. Mas, de repente, ele estava branco, a roupa branca. Ele veio pousar no ar, assim, pegou e me entregou uma Bíblia. E falou assim, medita no Salmo 63. Irmão, deu aquele baque em mim assim, eu anotei tudo isso para não esquecer. E depois de tudo isso, eu comecei a analisar, ler a Bíblia, ver os hinos. E toda essa mostração que o Senhor fez para mim, que Deus mostrou para mim, é incrível, é incrível. Tudo está contido um no outro. Os hinos batem, né? Com aquela hora que ele falou que a minha igreja vai subir. Bate com tudo. É incrível. Irmãos, eu pedi uma neta minha até para fazer o desenho da congregação do jeitinho que Deus me mostrou. Do jeitinho, eu contei para ela, foi desenhou. E ficou muito perfeito, né? Ficou linda. Então, irmãos, o Salmo 63, eu meditei nele, sempre estou meditando. E lá fala que nós temos que vigiar, na vigília da madrugada, orar. Foi uma coisa muito linda. O Salmo 63 é muito lindo. Então, irmão, nós temos que estarmos preparados para a vinda do Senhor. Porque antes da vinda do nosso Deus, vai acontecer muita coisa. Deus está às portas, Jesus está às portas. Então, irmãos, é muito sério. O que o Senhor Jesus mostrou para mim é muito sério, é muito verdadeiro, porque envolve a palavra. Eu busquei na palavra. A palavra confirmou tudo. Confirmou nos hinos, confirmou na palavra, confirmou, né? E muitas coisas que estão acontecendo. Toda vez que acontece uma tragédia, eu me lembro de tudo isso que Deus mostrou para mim. Então vamos ficar em oração, vamos orar, vamos pedir a Deus que guarda nós, que guarda o povo dele na terra, que nos dá entendimento, santificação, porque a coisa vai apertar. E outra coisa também que eu quero relatar aqui, irmãos, que um dia Deus me trouxe até o quintal da minha casa, mais especificamente na entrada da casa, perto da porta da minha sala. Ele me mostrou um relógio, do tamanho desses relógios de cozinha mesmo, não era grande e nem pequeno, era um relógio médio. Eu olhei para o céu assim e vi aquele relógio. E ele era desenhado de nuvem branquinha, bem trabalhado. E o fundo do relógio era o céu, cujo céu estava um azul marinho, bem escuro, mas era a coisa mais linda. E tinha a numeração completa, deu para me ver nitidamente os números e os ponteiros da hora e dos minutos. Marcava 7h10. Eu não sei se era 7h10 da noite ou se era 7h10 da manhã. Eu creio que era 7h10 da manhã, porque 7h10 da manhã é 7h10 da manhã. E 7h10 da noite, né, são 19h10. Então, estava marcando 7h10. Agora, eu não sei. Então, é o seguinte, aí acordei. Aí passou, eu guardei aquilo para mim. Aí quando foi no outro dia, Deus me mostrou de novo. Do mesmo jeito, me levou na entrada da minha casa, na porta da sala, eu olhei para o céu, tinha 2 relógios. Dessa vez, eles eram menores. 2. E ele já estava assim, bem menor, tinha numeração, mas eu não conseguia ver,
Eu não conseguia ver ponteiro nenhum, né? E ele já era mais escuro. Não era aquele relógio trabalhado mais em nuvem igual era o primeiro. E abaixo desse tinha um outro menor ainda. Redondinho, porém menor, mais escuro do que esse segundo. Ele parecia uma bússola. Me lembrava uma bússola. E ele não tinha ponteiro igual de relógio. Ele tinha aquele ponteiro de bússola. Apontava para baixo. E abaixo do relógio, grudado no relógio, tinha uma seta. Tipo uma seta de lança. Agarrada no relógio, apontando para baixo. Era muito preto. Eu olhei aquilo e de repente eu acordei. Orei a Deus, coloquei tudo na mão de Deus. E hoje eu posso estar examinando isso, examinei tudo, pensei, orei muito, pedi a Deus para dar entendimento. Eu creio que essa bússola é a chegada de uma nova era. E o segundo relógio já não estava tendo mais tempo, não vai haver mais tempo. E o primeiro, ele estava mostrando que tenta muito pouco. O primeiro relógio está mostrando, eu creio que é tempo. Nós temos pouco tempo de servir a Deus, nós temos que aproveitar nosso tempo nas coisas de Deus, largar as coisas do mundo para trás. O segundo relógio diminuiu mais ainda o tempo. E o terceiro é a nova era. Eu creio, irmão, no entendimento, né? Então é muito tremendo as coisas que Deus mostrou, viu, irmão? Vamos vigiar, pedir a Deus que nos guarda, que abre nosso entendimento, para que nós não possamos falar nada de nós mesmos, né? Porque Deus, nele habita o saber, né? Habita tudo que nós queremos entender, é só buscar de Deus, né, irmão? Então Deus que abençoa, paz Deus, fica com Deus. Está aí, meus irmãos, gostaria que você deixasse a sua opinião. O que você acha desta visão, desta revelação, desse despertamento que esta irmã da Congregação Cristã do Brasil, ela vem falando, deixando claro, e é uma revelação que ela teve, algo que Deus falou com ela em 2019. E nós estamos em 2023. Quero que você deixe o seu comentário. Desde já, compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí para nós. Se você concorda, se você não concorda, enfim, compartilhe. Faça o engajamento com esse vídeo, com o nosso canal, e você vai estar sendo abençoado. Eu profetizo bênçãos grandes para a sua vida e para a sua casa. Me siga no Instagram, Olavo Amaral, e aqui embaixo está passando a chave Pix. Se você puder ser um semeador da boa semente, uma vez por mês, você fazer um Pix de qualquer valor para abençoar o nosso ministério, tudo é revertido para o canal. E Deus sabe disso que eu estou falando, porque eu sou funcionário público, eu não misturo uma coisa com a outra. Eu tenho meu pagamento, meu ordenado, e o que nós recebemos de oferta aqui é para entrar com iluminação, imagem de qualidade. Precisamos melhorar aqui o canal para te trazer coisas melhores para você aí do outro lado. Se você puder, a chave Pix está passando aqui embaixo. Qualquer semente que Deus tocar no teu coração, nas tuas condições, uma vez por mês, vai estar nos ajudando muito. Se você não puder, ore por nós, tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.